E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaac, eu sou historiador, formado em licenciatura em História. Estou aqui para apresentar para vocês a mumificação do Antigo Egito. Vale lembrar que hoje o Egito é islâmico, mas na antiguidade a sua religião era politeísta, tá? Então, a adoração de vários deuses. Isso era muito comum, fazia parte da sociedade egípcia o envolvimento com a religião. Por isso que a mumificação é tão importante na época. Eu queria dizer para vocês também que esta forma de mumificação que eu irei apresentar é a forma mais cara da mumificação. Existiam outras formas um pouco mais baratas e tal, que não havia a incisão do corpo, colocava apenas o natrão, que é uma espécie de sal dentro do corpo, para haver uma dissecação do corpo. Era uma forma mais barata. Porém, eu estou mumificando aqui a figura de um faraó ou de um nobre, então passava por todo esse ritual. Quem fazia a mumificação, geralmente um sacerdote, usando a máscara do deus Anubis, que era o deus chacal, condutor das pessoas para o além. Assim era a tradição. E geralmente essa mumificação era feita na frente ou do lado ali das margens do rio Nilo, para usar a água do rio, que era sagrada, nesse processo de mumificação, lavagem, higienização do corpo. Tá? Qual era a finalidade da mumificação? Era preservar o corpo físico, porque eles acreditavam que no além o ser espiritual daquele corpo estaria fazendo visitas ao corpo, né? Então era importante a dissecação ou a preservação do corpo. E dentro da tumba ia também todos os pertences do faraó, por exemplo, a sua comida, a bebida preferida, os seus pertences pessoais, tá? E quando era um faraó também havia a morte de escravos, de soldados, tá? Para estar servindo ele ali no além. Tudo isso, vale lembrar, que era uma tradição de uma religião antiga, tá? Então vamos lá, eu vou estar aqui, sei que vocês estão curiosos para dar uma olhada aqui na estátua do faraó que eu fiz, tá? Eu vou tirar aqui o manto, tá? Para começar o processo da mumificação. Então vale lembrar que esse corpo primeiro era lavado com as águas do rio Nilo e após a higienização começava o processo da mumificação. Em primeiro lugar, gente, eu quero dizer que havia um corte aqui no baixo aqui do abdômen, tá? De aproximadamente 15 centímetros e também uma incisão no nariz para a retirada do cérebro, ou seja, eles colocavam um objeto pontiagudo no nariz e faziam uma liquefação no cérebro, tentava ao máximo colocando líquidos, cloreto de sódio para dissolver o cérebro e depois fazer uma sucção pelas narinas. Então retirava a parte mole do cérebro pela narina sem nenhum corte na cabeça. Tá? Em seguida eles vinham e depois do corpo todo limpo, higienizado, eles faziam o corte, como eu falei. Só que aqui, como é uma peça em argila, aí o único recurso possível seria retirada do abdômen completo, tá? Mesmo porque fica mais fácil para vocês visualizarem a parte interna do abdômen do faraó. Então vamos lá. Toda a retirada dos órgãos tinha todo um simbolismo. Vale lembrar que Horus, que era o deus do céu para eles, tinha 4 filhos, em forma de babuíno, em forma de cachorro, em forma humana e também em forma de falcão. Os deuses da antiguidade tinham essa ambiguidade, nessa forma humana com forma de animal. É chamado de antroposomórficos, tá? Essa união das espécies. Então, vamos lá. Então, esses deuses, filhos de Horus, serviam basicamente para guardar e conservar esses órgãos. Por exemplo, a retirada do fígado. Então, a retirada do fígado ficava dentro de um recipiente como este aqui, tá? Apresentado da forma humana. Então, o fígado ficaria aqui dentro, conservado
com cloreto de sódio, tá? Depois vinha a retirada do estômago. O estômago, aqui retirado, ficava dentro do recipiente do Deus representado cachorro. Então, ficava aqui dentro do recipiente. Depois vinha e retirava os rins, bexigas, esses menores. Esses objetos, eles eram jogados no rio, tá? Que não tinha uma importância significativa. Mas o intestino, como vocês estão vendo aqui, era retirado e colocado dentro do vaso do deus Falcão, filho de Horus. Esses deuses não tinham não havia culto a esses deuses, eles tinham apenas essa função de guardar os órgãos. Aqui tem o coração. O coração, ele ficava dentro do corpo do faraó. Eu só estou retirando aqui para vocês observarem, tá? Eu vou colocar aqui, porque eu preciso tirar o pulmão que está aqui dentro, tá? O pulmão está um pouquinho mais difícil de puxar, tá? Está um pouco preso, mas a gente consegue. Estou tirando aqui, é a parte mais interna da cavidade, saiu o pulmão que vai ficar nesse recipiente aqui do deus babuíno, uma espécie de macaco lá na África que a maioria conhece, tá? Então ficou aqui os recipientes guardados, o coração volta para o interior do corpo. Por que o coração é importante? Porque lá no além-túmulo, esse faraó vai passar por um processo de um julgamento que é chamado Tribunal de Osíris. Então, como é feito? O coração do faraó é colocado em uma balança. De um lado o coração, do outro lado uma pena. Se o coração for mais pesado que a pena, então aquele ser espiritual ele vai ser engolido por um deus crocodilo. Então ele vai desaparecer, sumir do mapa, tá? Mas se o coração do faraó for mais leve que uma pena, então ele vai para uma espécie de paraíso, ele vai poder visitar o seu corpo, estava liberado do julgamento, da condenação, seria o caso. Então, quero dizer para vocês que o peso do coração não é um peso físico, mas de ações. Se ele fez boas ações, seria mais leve que a pena. Más ações, mais pesado que a pena. Isso remota para os egípcios que levavam muito a sério essa questão da conduta, de ser bom ou de ser mal, porque eles passariam por um julgamento. Então, esse é todo o processo simbólico do coração dentro do faraó. Lembrando aqui que depois a cavidade seria fechada, tá? O corpo seria todo limpo e também a retirada do todo o líquido. Esse líquido seria o sangue, né, que seria retirado e jogado dentro do rio. Então, o sangue também seria retirado do corpo. Ficaria apenas as partes que no momento não dava para ser retirado. Então, a carne, a pele, tudo manteria. Dentro aqui do faraó era colocado palha, algodão, serragem, enchia o corpo do faraó de serragem, né, nessa cavidade que ficou oca, fechava aqui esse espaço e depois vinha um processo que era muito importante, que é a dissecação do corpo. Isso só seria possível com a ação de um mineral chamado natrão. Esse mineral é muito parecido com o nosso sal de hoje, só que havia propriedades no natrão que fazia essa dissecação muito mais rápida. Só que esse rápido aí demorava em torno de 70 dias, galera. Então, eu vou estar apresentando para vocês aqui. Esse é o nosso sal de cozinha, tá? Comum, mas vocês passam a imaginar que esse processo era muito comum na prática e na dissecação do corpo. Então, esse sal que era jogado no corpo do faraó
ficava por 70 dias aqui, sugando toda a água do corpo. Ou seja, ele ficava como se fosse uma uva passa, tá? Totalmente sem água nenhuma, gente. É literalmente pele e osso, tá? Mas esse processo aí, vocês sabem que demorava em torno de 70 dias para finalizar toda a retirada da água. Então, é desta forma que o corpo ficava totalmente seco, sem água nenhuma. Então, foi com aquela sensação de pele e osso, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai mostrar o processo da mumificação. Até lá.